gente está numa série maravilhosa sobre a família, meu maior patrimônio, e hoje nós vamos aprender sobre palavras que edificam. A gente aprendeu sobre Jesus ser a rocha, né, firmada na rocha. A gente aprendeu no domingo passado pela pastora Renata, vulgo minha mãe, né, sobre os 4 pilares de um amor dentro de casa. E hoje nós vamos aprender sobre palavras que edificam. Vamos ler Tiago 3, do verso 1 até o verso 12. Amém? Acompanha comigo essa leitura. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia o fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus os criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Curve suas cabeças e vamos orar essa noite. Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor já tem falado conosco. O Senhor falou conosco através dos louvores. O Senhor falou com a gente através da oferta, tempo de generosidade. O Senhor falou com a gente através do Paz News, mas o Senhor tem uma porção para essa palavra sobre nossas vidas. Que possamos abrir nossos corações e mentes para que a palavra do Senhor entre em nossa vida e nunca mais saia, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, imagine que você está dirigindo seu carro ali na Cônigo João Lima e alguém bate no seu carro. Diga misericórdia, pelo amor de Deus. Alguém bateu no seu carro. Você não tem culpa disso, bater no seu carro. O nome disso é provação. Bateram em você, você não tem culpa. Agora, você tem culpa sim do que vai acontecer depois que baterem no seu carro. Se você vai reagir bem ou se você vai explodir. E o nome disso pode ser uma tentação. Aquilo que vem até mim é uma provação, mas aquilo que eu reajo pode se tornar uma tentação. Ou seja, provações geram momentos de amadurecimento, mas tentações geram quedas em nossa vida. Existem algumas coisas que nós enfrentamos, todos nós aqui, enfrentamos provações e tentações todos os dias. Existem algumas coisas que são inevitáveis, como acidentes, doenças, pressões internas, externas. São circunstâncias que fogem, do nosso controle. Mas existe uma coisa que está em nossa responsabilidade. Existe algo em nossa vida que é a nossa responsabilidade direta. E uma delas é a forma como nós falamos. É a nossa língua, principalmente dentro de casa. É como nós usamos nossas palavras em todas as áreas de nossa vida, principalmente com aqueles que estão na sua casa. Então, Tiago 3 nos mostra que a língua, a minha língua, a sua língua, tem um poder imenso.
tem poder de curar ou ferir, tem um poder de construir ou destruir, tem um poder de unir ou dividir a sua casa. Tiago está nos alertando dessa verdade que há em nosso corpo, que é a língua. Então você não pode controlar os problemas ao seu redor. Você não pode controlar tudo que está acontecendo na sua vida, mas você pode sim escolher como você vai reagir com a sua boca. Então hoje, nessa noite, nós vamos caminhar versículo a versículo, a partir do verso 6 de Tiago 3. Então fique com sua Bíblia aberta em Tiago 3, que você vai ficar com ela aí. Nós vamos ler Tiago 3, a partir do verso 6 até o verso 12, porque Tiago quer nos ajudar a entender 4 razões nessa noite para a gente cuidar da nossa fala, da nossa língua, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Por quê? Porque existem palavras que edificam. E não importa como você chegou até aqui, o importante é que eu creio pelo poder do Espírito Santo que a sua casa, você e sua casa servirá ao Senhor a partir de hoje para todo sempre. Porque o Espírito Santo reservou essa noite, reservou esse dia para que você pudesse ser cheio e derramar graças sem medidas na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler novamente o verso 6. Acompanhe comigo apenas o verso 6 primeiro. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. A primeira razão que Tiago quer nos ensinar nessa noite, para a gente cuidar da nossa língua, é que palavras ruins machucam profundamente e pode destruir uma vida. Palavras ruins, palavras erradas, pode destruir a vida de alguém, pode machucar a vida de alguém. E veja, Tiago não está falando exageros. Veja, quando Tiago fala assim, a sua língua é corrompida, a sua língua é o que acende o inferno em você, Tiago não está exagerando. Tiago sabe, porque ele quer que a gente entenda que a língua, a minha e a sua língua tem um poder espiritual. Tem um poder espiritual para destruir aquilo que foi construído por amor. Ei, a sua casa foi construída por Deus. A sua família foi formada por Deus. Sabe aquela sua oração de anos atrás? Deus, me dá uma família, me dá um marido, me dá uma esposa. Deus te deu. Deus construiu a tua casa com amor. E a tua língua tem capacidade de destruir aquilo que Deus construiu. Olha que forte isso. Tiago está alertando, ei, cuidado com a tua língua, porque tu pode destruir aquilo que Deus construiu com muito amor. Então uma frase impensada pode se tornar uma ferida profunda, um apelido, uma zombaria, uma grosseria. Esse menino não vale nada. Essa menina vai para onde desse jeito? Meu pai não sabe das coisas. Minha mãe é chata. Você sabe o que você ouviu e você sabe aquilo que você falou. A nossa língua tem poder de destruir aquilo que Deus construiu com amor. Dentro da casa, dentro da sua casa, palavras podem se tornar incêndios. E uma vez que o fogo nasce, é difícil de conter, não é verdade? Depois que o fogo sobe, haja água. Às vezes a água piora, não é verdade? Às vezes o que acaba o fogo, o incêndio, é o tempo. E o tempo muitas vezes é doloroso. Então fuja do incêndio. Cuida da tua casa. Amém? Quero ler com vocês o verso 7 e o verso 8. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa e cheia de veneno mortífero. A segunda razão para você cuidar da sua língua é que você precisa entender que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Tiago aqui revela algo muito interessante. Tiago está falando assim, ninguém consegue controlar a língua.
na força do braço. Eu e você não temos como domar, não temos como controlar, né? É impensável. A gente pensou e fala, não é verdade? Né? A gente não tem esse poder para controlar. Por quê? Por que, Fernando, que a gente não tem poder para controlar a nossa língua? Porque a tua língua é um reflexo do teu coração. Então não é sobre você querer domar a tua língua, é sobre você querer ter um coração transformado. Não é verdade? Então Jesus já falou sobre isso lá em Lucas 6. Lucas 6,45, Jesus vai falar assim: ei, a boca fala o que o coração está cheio. E a pergunta é: o que o teu coração está cheio? O que você tem derramado sobre o teu coração? Veja, se o nosso coração está cheio de orgulho, cheio de amargura, cheio de ansiedade, a boca vai transbordar o quê? Destruição. Não dá para você plantar A e querer colher B. Você planta A e você colhe B. Agora, se o meu coração e o seu coração estiver cheio da graça, estiver cheio de amor, estiver cheio de alegria, a tua língua será uma fonte de águas vivas. E vai jorrar água sem medida sobre a tua casa, sobre os 4 cantos do teu lar, sobre cada familiar seu, porque você está sendo uma fonte de Deus aonde você estiver, principalmente na tua casa. Deus está te levando hoje mesmo para ser uma fonte de águas vivas na tua casa, no teu lar, em nome de Jesus. Então a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quero ler com vocês agora o verso 9 e o verso 10. Amém? Vocês estão me acompanhando, gente? Glória a Deus. Verso 9 e verso 10. Às vezes, louvo o nosso Senhor e Pai, e às vezes, amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição sai da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Meus amados irmãos, isso não está certo. Sabe o que o Tiago está falando aqui? Curto e grosso com a gente nessa noite. Ei, não adianta você vir ao domingo louvar o Senhor, mas na segunda emprestar a sua boca para Satanás. Não adianta você vir ao domingo levantar clamores ao Senhor, mas na segunda-feira em diante dar a sua língua para Satanás usar. Não tem como a nossa boca ser um local onde Deus habita e o diabo também. Isso não existe. Tiago está falando, isso não está certo. Tiago está denunciando a nós uma fé incoerente, que canta, que ora, que prega, mas fere os de casa, mas fere a esposa, fere o marido, fere os filhos. Não. Jesus está te chamando para um ambiente de unidade, onde a tua fé vai ser professada através de um comportamento transformado. A tua fé vai ser transformada em um comportamento praticado pelo que o teu coração está cheio, que é cheio de Jesus, principalmente dentro de casa. Por que, Fernando? Por que a Paz Church fala tanto de família? Anos atrás, eu me deparei com uma moça que não queria vir para a Paz Church porque aqui falava muito de família e ela tinha perdido a família dela, né? E a gente entendeu aquela situação, ela falou sem pensar, ela estava magoada. Mas de fato nós falamos muito de família, né? Pastor Fábio ama família, prega muito sobre família. A cada 10 palavras dele, 9 é sobre família, 9 é sobre filho, sobre esposa. Por quê? Porque Jesus ama família. Jesus ama a tua casa. Jesus ama a tua família. Fernando, mas meu pai não é crente. Jesus ama teu pai. Minha mãe não é crente. Jesus ama a tua mãe. Meus filhos estão todos perdidos. Deus ama teus filhos. Porque Jesus não olha como você olha. Jesus olha ouro em lixo. Jesus vê graça sobre todos nós aqui. Se eu olhar com os meus olhos humanos, eu vou ver só coisas ruins sobre a minha casa. Mas se eu olhar com lentes espirituais, se eu olhar como Jesus olha,
eu vou ver sempre restauração, sempre cura, sempre bênção, sempre alegria, sempre amor. Olha para a sua casa como Jesus está olhando. E Jesus olha para a sua casa com sangue derramado no madeiro por você e sua casa. Olhe para a sua família. Hoje e a partir de hoje para todo sempre, não olhe mais para a sua casa com olhos humanos. Olhe para a sua casa com olhos espirituais. Jesus, santifica os meus olhos, para que eu possa olhar para a minha família como o Senhor olha. Essa é a nossa oração. Tenha um coração transformado. E um coração transformado é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne que Cristo está bombardeando sangue dia e noite. Amém? Então, Jesus ama a família, porque família é o nosso primeiro ministério. Jesus ama a família. Veja, Jesus iniciou a sua caminhada em uma família, você sabia disso? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi em um casamento, início de uma família. Veja, Jesus estava lá no casamento e o casamento ia para um colapso. Ia acabar o vinho. E na tradição judaica nós sabemos que o vinho para eles era um sinônimo de realeza, um sinônimo de riqueza. E se acabar o vinho no casamento, meu Deus, é como se fosse acabar o refrigerante do meu casamento, vai ser terrível. Eu não vou suportar. Então imagina para um judeu acabar o vinho. Jesus iniciou sua obra em um casamento. Mas o mais legal não foi esse. Foi que a mãe de Jesus foi até Jesus e falou assim: meu filho, vamos fazer um milagre aqui? Uma mãe, família. Ei, você vai ser muito usado aqui, mas Deus vai te levantar para ser muito mais usado em sua casa. Deus vai te levantar para ser um grande profeta, uma grande profeta do Senhor em seu lar. Você vai ver milagres acontecendo na sua casa, você vai ver bênçãos acontecendo na sua casa. Talvez você não vai ver nada aqui acontecendo, mas a tua casa vai estar cheia de testemunhos do Senhor, porque o que o Senhor tem aqui para a sua vida, na sua casa, tem muito mais, em nome de Jesus. A tua casa, em nome de Jesus, é o teu ministério. E eu declaro em nome de Jesus que você e sua casa servirá ao Senhor esse ano aqui nessa igreja. E você vai testemunhar grandes poderes que Deus fez na sua vida. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Vamos ler agora o verso 11 e o verso 12. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a videira produzir azeitonas e videiras produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Tiago quer nos ensinar aqui nesse momento uma razão poderosa para a gente cuidar do nosso coração e cuidar de nossa língua. É que boas palavras, guarde isso, boas palavras trazem paz e revelam a maturidade da tua vida. Boas palavras trazem paz para a tua casa e revelam maturidade. Tiago termina com uma pergunta que revela o coração da mensagem. Qual é a tua fonte? É o que a gente falou há pouco tempo. O que o teu coração está cheio? Porque palavras boas só vêm de um coração transformado. Palavras edificantes, palavras que edificam, só acontece através de um coração transformado. Eu estive ontem no Difflin, foi uma bênção lá no Paz Maracanã, e o Wellington pregou uma coisa muito legal. Ele falou que não devemos amar as pessoas com amor humano, porque o amor humano é interesseiro, é egoísta, é maldoso, mas o amor de Deus em nós é o amor verdadeiro, é o amor sacrificial, é o amor que se doa. Apenas o amor de Jesus transformando o nosso coração é capaz de amar verdadeiramente as pessoas. Porque é o amor que tudo suporta, é o amor bondoso, é o amor que não se vangloria, é o amor de 1 Coríntios 13. Então, devemos perguntar para nós mesmos: o meu coração está transformado? O meu coração precisa do Senhor? Começa a ministrar isso no seu coração nesse momento. Pai, o meu coração
É dessa forma como o pastor Fernando falou? O meu coração precisa de algo a ti? Começa a ministrar isso no seu coração. E o Espírito Santo vai te conduzir até o final dessa palavra para uma transformação eterna. Uma pessoa madura, meus amados, pessoa madura espiritualmente falando. Porque pessoas maduras tem um monte aí no mundo, né? Meus amados, o inferno está cheio de pessoas maduras. Pessoas organizadas, né? Pessoas que são inteligentes. Deus está falando aqui, eu quero pessoas maduras espiritualmente. Porque uma pessoa madura espiritual não só apenas evita de falar palavrões. Porque a gente escuta essa palavra e a gente acha assim, não, Fernando, mas eu não falo palavrão. Eu não gosto de falar palavrão, eu evito xingar. Não é sobre falar palavras bonitas. Não é sobre falar palavras corretas. Não é sobre falar palavras certas. É sobre trazer vida na tua casa. É sobre falar palavras que vai edificar o teu lar. Tiago não está falando assim, ei, evite falar palavras erradas. Não, Tiago está falando assim, produz vida com a tua boca. Produz graça com a tua língua, dentro da tua casa. É isso que Tiago quer nos ensinar. E dentro da família, quando nós somos, maduros e espiritual, dentro da família, isso vai revelar palavras, respostas calmas. Isso vai revelar incentivos constantes. Isso vai revelar em nós gestos verbais de amor. É isso que acontece quando nós colocamos Jesus em nosso coração. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, mediante em Cristo Jesus. Mas uma vez que eu sou salvo, uma vez que a minha alma recebe a salvação, uma vez que eu tenho uma alma salvífica, eu produzo boas obras, consequentemente. Então a forma como eu falo com Jesus é outra. A forma como eu reajo com Jesus é outra. Porque Jesus domina sobre minha língua, domina sobre minha vida, assim com a vida de vocês também. Amém? Eu queria agora, para as minhas aplicações finais. Se você não entendeu nada que eu falei aqui, por favor, anote isso que eu vou te falar. Eu quero te dar 3 aplicações finais para você colocar em prática na sua semana. Tiago nos ensinou aqui várias coisas poderosas, mas existem 3 aplicações que eu quero trazer ao teu coração nesta noite. Minha primeira aplicação para a sua vida é controle suas reações. Controle suas reações, fale com sabedoria e nunca com emoção. Em Provérbios 15:1 vai dizer assim, a resposta delicada acalma o furor, ou seja, acalma a briga, apaziguar tudo, mas a palavra ríspida aumenta a raiva. Então nem toda provocação, escute isso, nem toda provocação merece resposta. Ou seja, respire fundo, ore e espere o momento certo. Eu gosto muito de conversar com o pastor Fábio, que quando eu não estou agoniado por alguma coisa, eu trago algo ao coração dele. Pastor, isso, vamos orar. Vamos orar. Às vezes essa oração demora uns 4 dias, não sei o que é isso. Demora demais. Mas por quê? Porque ele quer dar a palavra certa, quer dar a direção certa. Então, antes de algo acontecer, viu a provocação vindo, viu a tentação vindo, ei, respira, ore, Deus me ajuda, Deus me dá uma palavra, Deus cala a minha boca nesse momento, deixa eu só ouvir. Mas cuida da tua casa, perca as palavras, mas não perca a tua esposa. Perca as palavras, mas não perca o teu marido. Perca as palavras, mas não perca a pureza dos teus filhos. Fale com sabedoria. A minha segunda aplicação é use palavras que confirmam, palavras que elogiam, palavras que incentivam diariamente. Efésios 4:29 diz assim, não use linguajar grosseiro, nem diga coisas tolas ou cruéis, que tudo que disserem, que tudo que vocês disserem, que tudo que nós dissermos seja bom e útil, a fim de dar ânimo àqueles que ouviram. Então, frases como eu te amo, frases como você é importante, ei, eu estou contigo,
São simples, são clichês, mas muda o ambiente da tua casa. Fernando, eu não estou com vontade de falar essas coisas, mas fala, comece a plantar que você vai colher a bênção de Deus sobre teu lar. Eu não estou sentindo, você não é movido por aquilo que você sente, você é movido por aquilo que Cristo está falando sobre a tua vida. E Cristo tem um compromisso com você, que é te transformar. E através da transformação, há uma ação. Professa, eu te amo, meu filho. Eu te amo, mãe. Eu estou com você. Professa isso. Rápido. Basta um dia ruim. Basta uma briga e pessoas saem de casa. Não é verdade? Cuide da tua família, pois foi Deus que te deu. Não destrua aquilo que Deus construiu com amor. Amém? Minha terceira aplicação, e o louvor pode subir. Minha terceira aplicação para a sua vida é: reconheça os seus erros, peça perdão e ofereça perdão. Reconheça os seus erros. Tiago, capítulo 5:16, fala assim: confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ei, a cura não vem você falar com Deus, a cura vem você falar com seus irmãos. A cura vem você em professar, em você confessar os seus erros para a sua família. A cura vem disso aí. Palavras humildes geram relacionamentos. O pastor Greg Rochelle é o pastor da maior igreja dos Estados Unidos, a Life Church. E ele fala algo fantástico. Ele fala que ouvir as bênçãos de alguém gera aplausos, mas ouvir as fraquezas de alguém gera conexão. Eu declaro sobre tua vida que você vai ser quem você é dentro da tua casa. E você não vai ter medo de críticas, de medo, porque a tua casa é um local onde você vai ser quem você é em Cristo Jesus. Porque todos ali vão te amar e te respeitar. Mas comece por você. Meus amados, a língua é pequena, mas carrega um poder eterno. A língua pode produzir vida ou morte. E talvez você nem sinta a morte, mas a sua família vai sentir. Então, nesse momento, não pense só em você, pensa na sua família e no seu lar. Porque a forma como você fala pode determinar a tua casa. Mas a mudança não vem pela boca. A mudança vem pelo coração. O mundo está cheio de técnicas, está cheio de cursos de como você falar bem. Não é verdade? Falar bem, todo mundo pode falar. O mundo está cheio de cursos bonitos. Mas só existe um local e só existe alguém que pode transformar o teu coração. E o nome dele é Jesus Cristo. Essa palavra não foi sobre você controlar a sua língua. Essa palavra foi: tenha um coração transformado.